Salve Maria! Nós vamos começar hoje a nossa trajetória para Medjugorje. Nós vamos acompanhar esse livro de João Jorge Albano, Recados de Maria para você, da editora Rainha da Paz. Então esse é o primeiro volume, Mensagens de Medjugorje, de 1981 a 1984. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os dados da editora para o caso de você querer adquirir, né, esse livro. Ele foi feito em 3 volumes, volume 1, volume 2 e volume 3. O volume 3 não tem mais. A editora está fechando e eles estão comercializando os últimos exemplares de cada título, né? Então, o volume 3 não tem mais e nem vai ser produzido novamente. Tem o volume 1 e o volume 2. Ainda tem alguns exemplares. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo os dados da editora para o caso de você querer adquirir alguns desses livros, né? Se você puder também, eu peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas conheçam a trajetória de Nossa Senhora em Medjugorje. Então aqui tem uma pequena introdução. Esse vídeo é introdutório, né? Eu vou fazer apenas uma introdução e vou pegar as primeiras páginas desse livro, né? A introdução e a parte que explica um pouco sobre Medjugorje. Então vamos iniciar. Sinalização extra. No trajeto de nosso caminho para Deus, temos à nossa disposição, bem apresentados e bem à vista, os sinais de Deus, devidamente registrados em placas de sinalização, dispostas ao longo da nossa rodovia, que é a vida. São os mandamentos, os sacramentos, a palavra de Deus, enfim. Já devíamos estar acostumados com essas placas e com sua tradicional, sempre a mesma cor, se realmente tivéssemos o costume de olhar para elas durante a viagem. Infelizmente não é assim. Somos, na maioria, motoristas imprudentes, distraídos, preocupados mais com o veículo, que é o nosso corpo, os prazeres, o egoísmo, enfim, sem prestarmos a devida atenção aos sinais que Deus nos oferece através de seus instrumentos. Desta forma, viajamos em constante perigo de acidentes frente aos obstáculos que se encontram na via. Em virtude dessa nossa habitual distração, o Senhor, utilizando mais uma vez de sua inesgotável misericórdia, vem fincar às margens da estrada de nossa existência mais algumas placas de avisos, advertências, alertas e etc. É a sinalização extra que, diferenciada dos padrões tradicionais, as Sagradas Escrituras, com cores mais vivas, letreiros maiores e texto bem compreensível, é posta a atrair a nossa atenção, visando a despertar-nos da nossa triste e desastrosa sonolência espiritual, conforme Padre Ovila Melanson, famoso estudioso do assunto. E ela não vem substituir a tradicional sinalização divina, mas promovê-la, de modo que, com isso, prestemos a necessária atenção ao que Deus, há tempo, tem disposto como código de orientação às margens desta peregrinação terrena. Essa sinalização extra está ao dispor de cada um de nós. São as mensagens, placas, procedentes das revelações privadas, que, como diz o Catecismo da Igreja Católica, não tem a função de melhorar ou de completar a revelação definitiva de Cristo, mas de ajudar a viver dela com mais plenitude em uma determinada época da história. A propósito destes sinais extras, podemos citar alguns.
as mensagens de Fátima, de Lourdes, do Padre Gobi, de Vassula, de Medjugorje e etc. Olhando para eles, destacamos particularmente os disponibilizados pela Rainha da Paz nas suas prolongadas aparições em Medjugorje, a fim de que o prezado leitor, no uso da sua liberdade de consciência e de convicção, examinando tudo, possa reter o que é bom, conforme sugere São Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, e assim garantir uma maior segurança nesse seu trajeto de vida. Essa introdução são umas palavras do autor. Então, seguimos Medjugorje, 18 anos. 18 anos porque o livro é de 1999. Então, uma síntese histórica. Do que se trata? Tudo começou na tarde do dia 24 de junho de 1981. Foi nessa data que a Virgem Santíssima iniciou uma impressionante e inédita, quanto à duração, jornada de visitas a seus filhos peregrinos na terra. Trata-se, portanto, de aparições de Nossa Senhora, as quais prosseguem até os dias atuais, decorridos já 18 anos, 1999, e a gente sabe que essas aparições, elas continuam até hoje, 2020. Em que lugar ocorrem as aparições? Isso vem acontecendo num lugarejo rural, na época muito pobre, da ex-Iugoslávia, atualmente pertencente à Bósnia e Herzegovina, chamado Medjugorje. A quem aparece Nossa Senhora? Os escolhidos pela rainha são ao todo 6 jovens: Vicka Ivanković, 17 anos, Mirjana Dragicevic, 16, Ivan Dragicevic, também 16, Marija Pavlovic, 16, Ivanka Ivankovic, 15 e Jakov Kolo, 10. Espero que eu esteja falando corretamente, né, a pronúncia, né, dos nomes. Eu peço desculpas a vocês os barulhos meio externos, né, mas como vocês sabem, eu estou em casa. Como se iniciaram as aparições? As 3 amigas, Vicka, Ivanka e Mirjana, combinam para a tarde de 24 de junho um passeio pela encosta do Monte Padboldum, revestido de pedras cinzentas e pontiagudas, que ladeia a vila de Bijakovice. Com a demora de Vicka, as outras começam a subida, colocando em ordem seus assuntos e fumando às escondidas. Lá pelas 16 horas, de repente, a poucos metros de distância de onde estão, Ivanka avista o vulto luminoso de uma jovem pairando no ar, próximo do chão. Imaginando tratar-se de Nossa Senhora, Gospa em croata, diz à amiga: "Olha a Nossa Senhora!" Mirjana, demonstrando ceticismo ao que disse a amiga, questiona como poderia a Virgem aparecer a elas, tão indignas. Assustadas, resolvem retornar para casa, quando então se encontram com Milka, que as convida para ajudá-la na procura de umas ovelhas que haviam subido o monte, exatamente na direção onde Ivanka avistara a silhueta humana. Aquecendo ao convite de Milka, as duas retornam para o mesmo lugar, quando Ivanka exclama: "Vejam, a Nossa Senhora está ali novamente." Enquanto questionam do que se trata, percebem que a misteriosa senhora lhes faz sinal para se aproximarem. Perplexas, ameaçam fugir, quando então chega Vicka, que é solicitada a se aproximar mais. Estranhando a atitude das 3 amigas que pareciam hipnotizadas, Vicka chega mais perto, imaginando estarem avistando uma cobra.
Veja a Nossa Senhora, Vitska, disseram. Foi o suficiente para Vitska se despencar morro abaixo, apavorada, abandonando no trajeto o calçado. Na fuga, se depara com Ivan Dragicevic e Ivan Ivankovic, que carregam maçãs lhes comunicando o ocorrido e solicitando ajuda, pois estava com muito medo. Os três se encaminham então para o lugar onde estão Ivanka, Miriana e Milka. Quando chegam, elas lhes mostram a aparição, a qual também provoca em Dragicevic uma desabalada corrida, fugindo apavorado, esquecendo-se, por sua vez, das maçãs que carregava. Quanto ao outro Ivan, permanece ali contemplando o fenômeno juntamente com as quatro moças. Começam então a perceber mais nitidamente os traços humanos da visão. Uma jovem belíssima, tendo em seus braços uma criança que acena para se aproximarem mais. Eles, porém, com medo, fogem. Sabendo do ocorrido, as pessoas do lugar, ao invés de lhes dar crédito, passam a ridicularizá-los. Os pais, por sua vez preocupados, julgam até tratar-se de doença, alucinação e etc. No dia seguinte, impacientes, Ivanka, Miriana, Vitska e Ivan decidem voltar ao lugar para melhor averiguação do fenômeno, acompanhados de mais 4 pessoas, 2 jovens e 2 adultos. Lá chegando, de imediato avistam a senhora, desta vez sem a criança em seu colo. Ao notarem que ela lhes estende as mãos, correm ao seu encontro como que atraídos, voando por cima de pedras e espinhos, sem sofrerem qualquer dano físico. Perto começam a rezar, e a aparição reza junto. A senhora, lindíssima e muito amável, está bem perto deles, fazendo com que percebam detalhes de seu maravilhoso semblante. Estão reunidos nessa ocasião todos os 6 videntes, aí incluídos os convidados, Marija e Jakov. Depois de responder a algumas perguntas feitas pelos videntes, a senhora se despede. Adeus, meus anjos. Voltem nos próximos dias, pois tenho muitas coisas a lhes revelar. Era 25 de junho de 1981. Iniciava assim o extraordinário e nunca visto colóquio da bela rainha do céu com seus queridos filhos da terra, cujas mensagens para a humanidade, alinhados todas no conjunto de livros do título Recados de Maria para você, a seguir discriminado, que colocamos ao dispor do caro leitor. Então aqui se coloca, né, os volumes desse livro e de que ano a que ano, né? Então, volume 1, Convite da Rainha, mensagens de 1981 a 1984, que é esse que eu tenho aqui, o volume 1. Volume 2, Educação de Mestra, mensagem de 85 a 1991. E volume 3, que é o que não tem mais, Insistência de Mãe, mensagens de 1992 a 1999, quando esses livros foram editados. Como se apresenta a senhora? Como rainha da paz, interessada na conquista da verdadeira paz para todos os homens. Já de início, chorando, pediu: paz, paz, paz. Reconciliem-se. Os homens devem reconciliar-se com Deus e entre si. Para isto precisam crer, rezar, jejuar e confessar-se, sinalizando para todos o caminho para tal objetivo. Como é ela? De semblante suave, meigo e cheio de paz, a senhora se apresenta sempre com, entre aspas, aquele sorriso, aquela ternura, aquele seu sussurrar. Seus olhos são azuis, os cabelos negros, um pouco ondulados, sobrancelhas negras, lábios e face avermelhados. É como se o céu se abrisse diante da gente. Sua voz, sua maneira maternal de falar levam à oração. Impossível descrever, é maravilhoso. Você só poderia compreender ficando em meu lugar e se encontrando com ela.
Falamos que é bonita, mas essa palavra nada diz. É preciso vê-la para compreender. Trata-se de uma beleza que não é daqui da terra. Eu queria vê-la, olhar para ela eternamente. O seu rosto é humano, mas a beleza é divina. Fecha aspas. São expressões dos videntes, ou seja, de quem a viu pessoalmente e conversou com ela. As mensagens são para quem? No início ela disse: estas mensagens são as últimas para a humanidade. Portanto, o endereço de seus recados é a humanidade, todos nós. No entanto, as mensagens para o mundo têm dias determinados. No começo, ela dava uma mensagem a cada semana, nas quintas-feiras. Mas, percebendo que poucos as aproveitavam, queixou-se. Não quero forçar ninguém a fazer o que não sente e não deseja, muito embora eu tivesse mensagens particulares para a paróquia, com as quais desejava despertar a fé de todos os fiéis. Só uma parte muito pequena aceitou as mensagens de quinta-feira. No início eram muito mais. Para tantos deles, infelizmente, parece que começou a tratar-se de uma coisa absolutamente ordinária. De modo que nos últimos tempos já nem falam aqueles que perguntam pela mensagem, apenas por curiosidade. Já nem faltam aqueles que perguntam pela mensagem apenas por curiosidade, e não por fé, nem por devoção a meu filho e a mim. Noutra ocasião, reafirmando sua intenção de manter a sequência das mensagens, disse: continuarei a dar-vos as minhas mensagens. Peço-vos, pois, que as ouçais atentamente e as coloqueis imediatamente em prática. Amo-vos, caros filhos, e escolhi de um modo muito especial esta paróquia que me é querida, mas que todas as outras. E aqui vim de muito boa vontade quando o Onipotente me mandou. Por isso me dirijo a vós. Aceitai-me, caros filhos, para o vosso bem. Segui as sugestões que vos dou nas minhas mensagens. Observando novamente que de alguns havia esfriado o interesse pelos seus conselhos, levou mais em conta a boa reação de outros e disse: queridos filhos, agradeço-vos por terdes começado a dar glória a Deus nos vossos corações. Hoje pensava em deixar de dar as minhas mensagens, porque alguns não as aceitam. A paróquia, porém, reagiu, e por isso quero dar-vos as minhas mensagens de um modo nunca visto até agora na história do mundo. Assim, foi levando até 8 de janeiro de 1987, quando então decidiu: queridos filhos, desejo agradecer-lhes toda a sua correspondência às minhas mensagens. De um modo especial, agradeço todos os sacrifícios e orações que me ofereceram. De hoje em diante, lhes darei as mensagens, não mais em todas as quintas-feiras, mas nos dias 25 de cada mês. Chegou o tempo em que se completou tudo aquilo que o meu Senhor determinou. De hoje em diante lhes darei menos mensagens, mas estarei convosco. Por isso, queridos filhos, suplico, auscultem minhas mensagens e sigam-nas, a fim de que eu possa conduzi-los. A partir de então, as mensagens para o mundo tornaram-se mensais. Como suas visitas são diárias, as demais mensagens que ela dá são mais especificamente para cada um dos videntes e integrantes de seus grupos, de suas famílias e etc., com as quais os instrui, forma e conduz. Os videntes, como estão hoje? Continuam tendo as aparições? Não precisa dizer que muita coisa mudou na vida deles. Aliás, a própria Senhora lhes disse inicialmente que eles não eram os melhores pelo fato de terem sido escolhidos por ela. Todavia, uns mais, outros menos, todos mudaram para melhor. De jovens que eram no começo, tornaram-se adultos, se casaram, com exceção de Vitska, e têm filhos. Vivem segundo os ensinamentos que recebem da Rainha da Paz, ou seja, de acordo com o Evangelho de Jesus.
São autênticos apóstolos cristãos, levando a toda parte os ensinamentos de uma verdadeira vida cristã, contidos nas orientações maternas de Maria. As aparições diárias, até esta data, julho de 1999, continuam para apenas 3 deles, Vitska, Ivan e Marija. Os outros, Miriana, desde dezembro de 1982, Ivanka, desde maio de 1985 e recentemente Jakov, desde setembro de 1998, não têm mais visitas diárias da Virgem, mas tão somente anuais. Miriana, na data de seu aniversário, 16 de março, Ivanka, na do aniversário das aparições, 25 de junho, e Jakov, na do aniversário de Jesus, 25 de dezembro, Natal. Há segredos? Que dizem os videntes a respeito dos mesmos? Sabe-se que a Virgem tem confiado aos videntes 10 segredos. Até agora, somente a Miriana, a Ivanka e ao Jakov ela revelou os 10. Aos demais, até o 9. A propósito, quando recebe o último segredo, o vidente deixa de ter aparições diárias, como aconteceu com os 3 primeiros. A Miriana coube a incumbência de revelar os 10 segredos a um sacerdote. Ela escolheu o padre Peter, e este, por sua vez, divulgara ao mundo 3 dias antes de sua realização. Disto, o que mais se destaca é que o 7º segredo, que segundo os videntes era algo muito sério para a humanidade, foi cancelado devido à resposta positiva de muitos que rezaram e fizeram penitência. Isto nos recorda a história dos habitantes de Nínive, que responderam da mesma forma ao alerta do profeta Jonas. Apesar de Miriana ter dito ao padre René Laurentin que a maior parte dos segredos é grave e catastrófica, o que importa é estarmos preparados, porquanto é mais importante saber como evitar ou atenuar os perigos do que saber em que consistem esses perigos. A mesma vidente uma vez a Virgem disse: se todos se convertessem, não haveria castigo. Infelizmente, apesar das advertências, nem todos se converterão. Por isso, as coisas preditas acontecerão, mas serão atenuadas na proporção das conversões que ocorrerem. A Virgem prometeu algum sinal para o mundo? Nossa Senhora falou que haverá 3 acontecimentos na Terra, os quais precederão a um grande sinal que aparecerá no monte Podbordo, local da primeira aparição. Esses acontecimentos serão advertências para o mundo, obviamente para conseguir dos homens a conversão. Preocupada, porém, com a nossa situação, Maria previne que o período que medeia daqui até o aparecimento do sinal será de misericórdia. Não esperem o sinal para se converterem, pois não haverá mais tempo. Convertam-se agora, porque depois de verificado o sinal, os acontecimentos se precipitarão, disse a Marija. Que se resume destes 18 anos de aparições da Rainha da Paz em Medjugorje. Quando se quer saber se uma árvore é boa, se tem raiz saudável, basta para isso olhar sua folhagem, seus frutos. Medjugorje é uma árvore de espiritualidade cristã, cuja raiz, formada pelas mensagens maternas da Virgem Maria, é boa porque tem apresentado bons frutos nestes 18 anos de aparições. Quem tem colocado interesse neste maravilhoso fenômeno de nosso século, através da literatura medjugorjiana, sabe dos muitos testemunhos de conversões, de curas, de milagres e etc., que aconteceram pelo mundo, motivados pelas aparições de Medjugorje. Se todo cristão, diante disso, observasse o que sugere a primeira carta de São João, que diz: Caríssimos, não acrediteis em toda e qualquer inspiração, mas examinai para ver se elas são de Deus, porque muitos falsos profetas têm vindo a este mundo.
Podereis reconhecer assim o Espírito de Deus. Toda inspiração que não leva a professar Jesus, esta não é de Deus, é do anticristo. Ouvistes falar que ele iria chegar, pois bem, já se encontra no mundo. Veria que Medjugorje é uma providencial intervenção divina para salvar o mundo atual do anticristo, que já está no meio de nós. Note o leitor que o apóstolo pede para examinar a priori a inspiração, entre parênteses a mensagem, para ver se a mesma conduz a Deus. Pois bem, uma vez lidas, estudadas, meditadas as orientações da Rainha da Paz, elas produzem exatamente isto. Os frutos o atestam. Se há pessoas que colocam uma nuvem de dúvida nas aparições de Medjugorje, é porque ainda não fizeram o que São João sugere, ou seja, não leram ainda as cartas que a Santa Mãe lhes tem endereçado nestes anos. Portam-se como filhos que, não obstante saberem que há cartas de sua mãe para eles na agência postal, não as buscam para conhecer o teor das mesmas. Assim procede quem não medita nas mensagens da Rainha da Paz, quando sabe que elas existem, e são muitas, e estão acumuladas nos correios da literatura cristã. Examinai tudo e retende o que for bom, diz São Paulo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, isto é, todas as mensagens da Virgem Santíssima. Pois bem, neste primeiro volume, queremos disponibilizar para o prezado leitor as mensagens preliminares de Maria, os convites da Rainha, com as quais ela enceta uma caminhada rumo à santidade, para quem se dispõe então a meditá-las frequentemente, de preferência todos os dias. Nossa particular devoção a Maria levou-nos a visitar a pequena Medjugorje para documentar os seus apelos. Lá, em outubro de 1987, sentimos a sua presença, a sua paz, e ficamos convencidos de que realmente Deus desceu até nós através dela, para nos alertar, nos acordar para a realidade. Deus existe e é preciso crer nele para nos salvarmos. Conversão, penitência, jejum, oração, vida sacramental. Eis a mensagem, o passaporte para a salvação. Maria se achega a nós prevenindo-nos, mostrando-nos o caminho. Acreditai nos meus convites, acolhei as minhas mensagens, olhai para os meus sinais. Sou a Rainha da Paz, sou o início dos novos tempos, sou a aurora do novo dia. Com efeito, precisamos acolher com coração estas mensagens, lê-las, meditá-las e praticá-las. Assim estaremos cumprindo tudo o que ensina a Bíblia, porque a Celeste Rainha, nos seus recados, em nada se desvia do que consta no Evangelho de Jesus. Assim como em cada lar deveria haver uma Bíblia que contém a palavra de Deus, devidamente exposta para estimular a leitura, assim também cada família deveria disponibilizar para os seus membros as mensagens de Maria, pois através delas aprende-se a conhecer, a aceitar e a viver os mandamentos divinos. Quem sabe o amigo leitor queira formar um grupo de oração com seus parentes, amigos, colegas, vizinhos, para com eles rezar e meditar nos recados de Maria, convites de rainha, educação de mestra e insistência de mãe para nós, seus pequeninos. Analise essa possibilidade, porquanto, se assim proceder, o Senhor, através do seu Espírito Santo, conduzirá a todos para a leitura e vivência da sua santa palavra. Medjugorje foi escolhida por Nossa Senhora para ser paróquia modelo, formada por ela, para nos estimular à vivência da fé. Vim aqui porque ainda há muitos bons crentes. Quero estar convosco para converter-vos
e reconciliar-vos uns com os outros. Esta paróquia que escolhi é uma paróquia especial e diferente das outras. Ofereço grandes graças a todos os que rezam com o coração. Caros filhos, dou estas mensagens primeiro aos paroquianos e depois a todos os outros. Estas mensagens deveis aceitá-las, primeiro vós e depois todos os outros. Vós sereis responsáveis por elas diante de mim e de meu Filho Jesus. E aqui termina a introdução do autor e vem as mensagens de Nossa Senhora, que eu vou ler em vários livros, né? Vários vídeos, desculpa. Em vários vídeos. Então, as mensagens, elas são... Tem a data, né? Aqui, por exemplo, a primeira mensagem é 26 de junho de 1981. Tem a mensagem, tem um comentário, reflexão bíblica. E aí eu vou fazê-las, né? Vou lê-las separadamente, né? A cada dia eu vou ler uma mensagem de Nossa Senhora. Eu ainda não sei como que eu vou fazer, se eu vou pegar pela cronologia, se eu vou seguir a cronologia, ou se eu vou rezar e abrir aleatoriamente e ler uma mensagem por vez. Mas eu vou pedir orientação ao Espírito Santo para que ele me indique como que o Senhor quer que eu faça essa leitura. Amém? Então essa é a introdução. Vamos seguir no próximo vídeo a respeito das mensagens de Nossa Senhora. Salve Maria!